Bom dia, tudo jóia, Luiz? Luiz, no caso aqui a gente está visualizando pela planta baixa. Eu peguei aqui as informações que você me passou relacionado ao ambiente, então você me passou, Newton, ó, o meu ambiente lá ele vai ficar da mesma forma, certo? Eu vou continuar usando armários superiores, armário na lateral, certo? Mas no caso aqui eu vou usar, Newton, somente essa parede, eu não vou fazer o L aqui não, então eu vou permanecer utilizando somente essa parede, certo? E o levantamento todo vai ser dessa forma. No caso aqui, você me passou a seguinte referência, Newton, ele aqui é um pouco mais aberto, certo? Vai colocar uma cabeceira de cama e as medidas que você me passou foram essas. Newton, eu tenho esse espaço daqui até chegar na coluna de 3,43 m. Minha coluna ela é de 21, certo? No caso aqui, esses 39 eu estou considerando aqui que seja a medida de altura aqui, ó, certo? Medida de altura aqui, esses 39 aqui. E aqui no caso esse 60,5 que seria esse espaço que você me passou aqui. Como na outra referência dentro alinhado dentro do WhatsApp aqui, você me passou o seguinte, Newton, ó, é a minha parede aqui, esse meu espaço aqui, ele tem 1,10 m, certo? Ó, então daqui até aqui, ó, tem 1,10 m por 2,42 de altura por 60,5 de profundidade. Então 60,5 de profundidade eu estou considerando o quê? Eu estou vindo daqui dessa parede, certo? Até a coluna, então eu tenho 2,43. A minha coluna que você me passou, Newton, eu tenho ela 21 e até chegar lá na parede eu tenho 39,5. Então são essas medidas que eu estou trabalhando. O 60,5 que você me passou, no caso aqui eu estou compreendendo que esse 60,5 seria da coluna até chegar na parte da parede. No caso, a coluna que eu digo, daqui, certo? Então, esse espaço ele seria daqui até chegar lá na parede. Como eu não tenho mais imagem, ó, então aqui no caso seria aqui, ó, dessa parede aqui, certo? Dessa parede aqui superior até chegar nessa parede aqui, então eu tenho esse 60,5, perfeito? Então, com essas referências, você me passou aqui, Newton. Então, esse meu lado aqui, antes da coluna, ele tem 2,42 m, perfeito? E aqui, no caso, com a altura dela de 39, então 2,42 m com 39, que seria aqui a altura que eu estou trabalhando. Então, 2 metros, certo? E 84, que seria a altura aqui do nosso pé direito, perfeito? Vou eliminar toda essa parte aqui. Aí no caso você me pediu aqui, Newton, o guarda-roupa eu vou querer, não vou fazer mais o L, certo? O guarda-roupa vai ficar nessa parede. E aqui no caso eu vou permanecer com os armários superiores, certo? Mas aqui no caso, Newton, eu vou desse lado aqui, eu vou querer, certo? Uma sapateira. Com essas informações que você me passou, eu vou mudar nosso estilo de vista, certo? Como a gente está trabalhando com vídeo, fica importante para mim você estar tirando umas prints para estar me induzindo, ó, Newton, que eu preciso estar acrescentando, eliminando ou então estar alterando aqui dentro do nosso projeto. Então eu fiz ele da seguinte forma aqui. Eu vou eliminar essa parede, certo? Eu vou abrir uma linha de corte aqui que vai ficar mais fácil, perfeito? Que aí eu consigo abrir aqui sem a gente fazer um corte. Então aqui no caso aqui, você me pediu aqui, Newton, eu vou permanecer com o guarda-roupa no mesmo local. No caso aqui eu coloquei um guarda-roupa aqui de duas portas de correr, certo? Permaneci com um lado cabideiro, o outro lado eu coloquei aqui somente prateleiras, coloquei aqui um conjunto de gavetas aqui dos dois lados, certo? Para no caso aqui, como é um quarto de casal, perfeito. Permaneci aqui com um conjunto de duas portas de giro na parte superior, coloquei aqui um conjunto de ripado na parte de baixo, coloquei aqui uma prateleira um pouco menos, com 20 centímetros aqui de profundidade e aqui nessa parte aqui do final aqui, eu vou eliminar aqui a nossa coluna, que aqui no caso, como eu não consigo visualizar essa parte interna aqui dessas fotos que você me mandou, ó, então no caso, essa coluna aqui, ela está alinhada com essa parede, certo? E por essa imagem bem aqui no cantinho, ó, essa profundidade, ela me diz que aqui no caso seria oco dessa mesma forma aqui, ó, certo? Então aqui no caso aqui, a gente mudando o nosso estilo de vista, vou alterar aqui, eu vou eliminar a nossa coluna e eu coloquei um armário alto, certo, até o nível da coluna aqui. No caso eu vou eliminar a porta dele aqui também, coloquei um conjunto aqui de 4 sapateiras e deixei o restante aqui
com prateleiras, perfeito? Então esse foi o levantamento que eu compreendi do quarto. Eu vou voltar toda essa parte aqui, no caso eu deixei uma porta aqui de vidro, uma porta de madeira, perfeito? Eu vou eliminar aqui essa minha linha de corte, dando sequência aqui para o outro lado aqui. O que que acontece? Eu coloquei aqui uma cabeceira, um painel de cama, perfeito? Perdão, um painel de cama aqui, no caso aqui somente com duas gavetinhas aqui, perfeito? No caso ele vai até o chão, coloquei aqui o espaço da cama, perfeito? A princípio eu estou trabalhando com todo o material branco, que aí no caso, qual seriam as cores que a gente vai estar trabalhando dentro desse ambiente? Como a gente só ressaltando, como a gente está trabalhando com vídeo, então fica importante para mim você estar tirando umas prints para estar me induzindo, como que eu abro todos os armários, né? Então assim, ó, Nilton, aqui eu vou precisar de acrescentar, eu vou eliminar, perfeito? E foi essa a referência que eu consegui fazer o levantamento aqui dentro do nosso ambiente. No caso aqui, uma dica aqui, já que a gente tem essa profundidade aqui dessa parede aqui, a gente tem essa janela, certo? Poderia estar usando essa parte aqui, colocando um armário baixo, certo? Como se fosse uma penteadeira aqui, ó, aproveitando esse espaço aqui da parede aqui, ou então até uma área de estudos aqui também, colocar uma mesa, perfeito? Que aí ela já se simboliza aqui uma área de estudo. Como eu não tenho fotos aqui desse lado, então para mim ficou um pouco complicado estar fazendo um levantamento. Eu não sei aqui se tem realmente essa profundidade, se essa parede aqui no caso ela é alinhada aqui, certo? E não existe ela é fechada aqui toda aqui na frente, porque aqui no caso você me passou aqui, João, somente aqui, ó, somente de frente, ó, frente. Então eu não vejo o que tem para cá. Aqui no caso também não vejo o que tem aqui desse lado. Aí você me mostrou que ela de frente, mas pelo fato de você ter uma visão totalmente aberta aqui, então acredito que você entrou, certo? Para dentro desse espaço que existe aqui, que é esse aqui que eu estou falando, perfeito? Então aqui no caso eliminei os armários, certo? Dessa parede aqui, deixando ela livre, coloquei aqui um conjunto de duas portas de giro e as medidas aqui que a princípio eu estou trabalhando dentro desse ambiente, então seria o que? Eu deixei o espaço aqui, ó, certo? Do nosso rodapé, que é um desconto que para estar fazendo acabamento de 5 centímetros. Estou trabalhando aqui com o nosso armário aqui com 1,43 m, certo? Toda essa parte de cima eu chego até aqui na coluna usando 1,49 m e da coluna para lá, então aqui eu tenho 60,5. Então seria essas dimensões que eu estou trabalhando. No caso, os armários superior, estou dividindo ele por dois módulos. Então a gente tem um módulo de 96,5. No caso aqui ele estou fazendo sem atamponamento, dois módulos de 96,5, certo? Depois daqui a gente coloca o tamponamento, ele acrescenta mais 15 milímetros. Voltando à nossa perspectiva, então aqui no caso esse foi o levantamento, certo? Coloquei aqui os armários. Em relação agora às dúvidas seria entre as cores, certo? Se o levantamento aqui está coerente, e os puxadores também, que a princípio aqui eu não coloquei puxador, certo? No guarda-roupa. Aqui no caso nos armários superiores eu coloquei aqui um puxador aqui perfil, certo? No caso desses que a gente trabalha 10 centímetros, mas aqui na sapateira também não inseri, e aqui no caso no nosso painel também não inserir aqui o puxador, certo? Então no caso essas seriam as referências. Aqui esse espaço aqui eu até tentei aqui da gente estar colocando um criado mudo, mas acaba que vai ficar um espaço, vai ficar muito apertado com muita informação, a não ser que você fale assim, Newton, pode estar usando, certo, esse espaço para estar colocando. E a princípio eu estou usando uma cama, certo, cama de casal, que aí ela tem 1,38 por 1,98 para estar compondo o nosso ambiente, perfeito? Então, no caso, esse foi o levantamento que eu compreendi e as dúvidas que eu tenho aqui relacionadas ao ambiente. Vou eliminar aqui todas essas referências, certo? Obrigado, boa tarde. Bom dia ainda, né?